Olá, queridos amigos, amigas da espiritualidade, os que estão aqui conosco nessa tarde. É com muita alegria que vamos iniciar mais um estudo do nosso livro Desafio da Felicidade, que é do nosso autor J.R. Roberto Almeida. Mas também vamos trabalhar com um livro paralelo que é Saúde Mental à Luz do Evangelho, que é de Carlos Barcelli. Então esse livro nós vamos sempre ler na sequência antes dos estudos, onde nós também vamos poder entender, o que podemos melhorar cada vez mais, buscando esse desafio no nosso dia a dia, o entendimento, o esclarecimento, onde a gente pode assim todos os dias descobrir horizontes novos dentro de nós mesmos. Então é com muita alegria que eu fui intuída hoje pela manhã, pelos nossos amigos e pela minha amiga espiritual, que eu usasse esse livro, porque esse livro é fantástico. E quem conhece Carlos Barcelli sabe que ele é divino. O que ele nos ensina, nos mostra o quanto nós podemos nos melhorar no nosso dia a dia. Então o livro, depois eu vou escrever na área de texto, não sei se tem em PDF, porque eu comprei ele lá na Federação já há alguns meses. E hoje eu vou iniciar no primeiro capítulo, que diz tolerância. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, versículo 41. Sem dúvida, o exercício da tolerância é indispensável à conquista da serenidade. Mas tolerar não significa afligir-se e torturar-se interiormente, como quem impõe a si mesmo determinada violência. A tolerância nasce da conscientização de que nem sempre se podem alterar de imediato situações que apenas o tempo possui elementos para transformar. As pessoas serão como são até quando optarem pela própria mudança. Há quanto tempo Deus nos espera, admitindo inclusive que descreiamos de sua divina paternidade? Existem muitos espíritos de entendimento tardio com os quais precisamos aprender a conviver, sem alimentarmos grandes expectativas em torno de sua capacidade de corresponder-nos aos anseios. Em oferecendo-nos pouco, muitos daqueles que conosco convivem estão praticamente oferecendo-nos tudo o que possuem. Como exigir da árvore que sequer floresceu a produção de frutos? Ou de um pássaro em plume arrojado os voos da amplidão? Quem sofre com as decepções que os outros lhe causam, sofre voluntariamente. Por quê? Sabe que na Terra ninguém está lidando com santos, mas com seres humanos tão frágeis e limitados quanto a ele mesmo. Jesus, de fato, recomendou-nos caminhar a 2ª milha com os que mais solicitam de nossas possibilidades de renúncia e tolerância, que habitualmente são aqueles que convivem conosco na experiência comum, mas não nos disse que deveríamos agarrá-los sobre os ombros. Então essa é a nossa reflexão, junto com esse nosso irmão Carlos Barcelli, sobre a tolerância. Será que nós temos essa tolerância? Será que a gente consegue realmente auxiliar o nosso próximo sem ter que nos queixar, dos seus problemas? Será que a gente se irrita com facilidade? Será que a gente realmente faz a nossa parte sem olhar a quem? Será que a gente está tendo um bom desempenho dentro do nosso lar para com aqueles que nós temos esse compromisso?
Se ele disse que se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quantas vezes a gente reclama, né? Que tem que recomeçar tudo de novo. Puxa vida, vou ter que fazer tudo de novo. Que saco. Puxa vida, vou ter que ficar de novo com a Andréia esse ano nos estudos. Puxa, a Rô de novo vai ser minha professora. Mas quem sabe, se estamos juntos novamente é porque a gente não estudou corretamente, não aprendemos a aceitar a pessoa como ela é. Então, Carlos Barcelli, quando nos disse que a tolerância ela é fundamental na nossa vida, ela é fundamental para que o nosso subconsciente seja sadio, porque se a mente está sã, obviamente que o corpo também está são, porque trabalha em conjunto, não é verdade? Então nós vamos usar esse livro aqui como complemento. O que vocês acham? Gostaram da ideia? À luz do Evangelho, onde a gente vai poder cada dia vamos falar um pouquinho sobre essa saúde mental e vamos entrar com o livro O Desafio da Felicidade. E quem não estudou esse livro conosco, O Desafio da Felicidade, a Filosofia da Felicidade, pode até ficar um pouquinho perdido, mas aqueles que acompanharam assiduamente, vocês vão ver que o Desafio da Felicidade é a continuação da filosofia da convivência. É a continuação do livro, né? Então o Jerry de Almeida, ele fala, né, que esse livro, o Desafio da Felicidade, ele fala que tem sido um tema fundamental em toda a história do pensamento humano e é objeto de estudo, entre outros, da filosofia, da psicologia, das religiões, da medicina. Conforme ele diz que o Robert Mishai, ele fala que a felicidade é o valor privilegiado, porque na realidade ela é objeto e a significação de todos os outros valores. Quando estes são afirmativos da existência, ele diz que vivemos no mundo em constante crise de seus paradigmas afirmativos, onde a violência atinge níveis elevados, gerando uma intranquilidade crescente. Basta a gente ver o que estamos passando aí em todo o universo. Então, onde os dramas humanos se multiplicam na convivência familiar. Quem aqui já não passou por algum problema familiar? Todos nós passamos. Seja com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, com o pai, com a mãe, com a cunhada, com enfim, alguém dentro da nossa família, alguém já nos trouxe alguns problemas que às vezes a gente não sabe lidar, às vezes a gente consegue superar, e aos pouquinhos a gente vai entendendo, vai se modificando, vai buscando dentro da doutrina esse nosso melhoramento. Então esse é o intuito do Jerry, nos mostrar que vivemos num mundo de violência, mas que onde a aceleração da vida atual colabora para produzir os quadros de ansiedade, insatisfação e estresse. Eu vejo por mim que quando eu estou estressada, ansiosa, eu fico inquieta, abro a geladeira, aí eu, poxa, calma aí, se eu seguir esse rumo isso não vai me fazer bem. Porque a gente quer compensar a nossa ansiedade com alguma coisa. A gente quer preencher aquele vazio, aquela coisa que está nos incomodando. Então o que a gente tem que fazer? É dominar isso. Ler alguma coisa, um livro, fazer alguma caminhada, enfim. Você espera só um pouquinho, que eu acho que a minha médica que está ligando. Só um pouquinho.
desculpa, voltando. Realmente era a minha médica. Então, vocês observam que nós estamos vivendo atualmente num mundo de insatisfação. Tudo que está acontecendo em nosso redor também está nos causando um estresse. Então, analisando o tema sobre vários aspectos, sem termos, no entanto, a pretensão de nos fixar nos exaustivos debates teóricos. Então, Jerry trouxe para nós estudo, valiosíssimos. Então, é uma contribuição do conhecimento dentro da doutrina espírita. Então, não se trata de impormos verdades. Eu não estou aqui, jamais vou dizer para vocês que isso é uma verdade. Então, ou apontarmos caminhos simplistas para a conquista da felicidade. Então, nosso propósito aqui na Unidos é percebermos a questão da felicidade numa análise mais profunda da vida. A felicidade, meus amados, tem sido um tema fundamental em toda a história do pensamento humano. É objeto de estudo, entre outros, da filosofia, da psicologia, das religiões, da medicina. Então, Jerry diz que Robert fala sobre a felicidade é o valor privilegiado, porque na realidade ela é objeto e o significação de todos os outros valores quando estes são afirmativos da existência. Ele diz que vivemos num mundo em constante crise de seus paradigmas afirmativos, onde a violência atinge níveis elevados, gerando uma intranquilidade crescente, onde os dramas humanos se multiplicam na convivência familiar, onde a aceleração da vida atual colabora para produzir os quadros de ansiedade, insatisfação e estresse. Analisando o tema sobre vários aspectos, sem termos, no entanto, a pretensão de nos fixar nos exaustivos debates teóricos. Então ele nos diz que não se trata de impormos verdades ou aprontarmos caminhos simplistas para a conquista da felicidade. Nosso propósito é percebermos a questão da felicidade numa análise mais profunda da vida. Esse é o intuito deste livro, Então, eu vou colocar aqui que eu achei assim que é uma raridade achar na internet PDF dos livros dele. Não tem, por incrível que pareça, é raro, só um parece que tem. E achei um áudio dele, uma entrevista que ele fala sobre esse assunto. Então, nada melhor do que ouvir um pouquinho a voz do Jerry. Quem não conhece vai conhecer. E ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho dele. E que nós vamos também colocar aqui na sala esse livro. Ele é um livro pequeno, não é um livro grande, mas é de um valor, assim, as obras dele. Tem mais 3 obras dele, que eu tenho aqui em casa. Então, a gente está fazendo uma sequência, porque um livro puxa o outro, Então eu vou colocar aqui esse áudio para que depois a gente possa dar início ao nosso livro, porque o nosso livro, o início, fala um pouquinho sobre qual é o lema, a apresentação. Então vamos ver aqui o áudio, só um pouquinho, vou tirar o som. Então vamos lá. Aqui o Jerry vai falar sobre a felicidade. Ele fala, bem dizer, quase 9 minutos sobre esse assunto. O livro Desafio da Felicidade, em um Mundo em Transformação, é justamente uma proposta que nós desenvolvemos visando analisar à luz do Espiritismo
toda essa busca humana sobre a felicidade, essa inquietante busca do ser humano ao longo do tempo, justamente por esse histórico desejo que é a busca da felicidade. Entretanto, nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo desafiador. Portanto, a felicidade hoje no mundo é um desafio. Vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo que a cada instante está nos apresentando uma série de desafios e inquietações, de situações que nos levam, muitas vezes, a conflitos, a ansiedades, aí percebemos as depressões. Então, nesse sentido, aonde fica a felicidade? O livro Desafio da Felicidade procura analisar um pouco essas questões dentro do mundo em transformação, ou seja, o mundo passando por diversas mudanças não apenas tecnológicas, mudanças histórico-culturais, mas também mudanças comportamentais, mudanças de valores. E a partir dessas mudanças, então, buscarmos a contribuição do Espiritismo para nos conduzir de uma forma segura a encontrarmos a felicidade que nós tanto almejamos. O livro não traz receitas, mas o livro aponta caminhos. Na verdade, as receitas, elas não poderiam ser trazidas, porque cada criatura humana é um indivíduo, portanto é um ser único. Agora, o livro aponta, à luz da doutrina espírita, aponta caminhos, analisando o contexto histórico em que nós estamos vivendo, o contexto espiritual também, e a partir dos desafios que se apresentam, nos traz a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus, como uma proposta vigorosa para nos orientar no exercício do amor, para que a gente possa, então, perceber que a felicidade, ela não é uma causa, a felicidade é um efeito. E porque ela é um efeito, nós então temos um comportamento a adotar, um comportamento de equilíbrio, um comportamento de valores éticos, morais, a partir dos quais então, daí, a felicidade se apresentará de uma forma inequívoca, a partir dos comportamentos positivos que os próprios seres humanos possam adotar em relação a si mesmo e em relação à vida. Sem dúvida, a felicidade é, sem dúvida, possível. Quando nos recordamos do Evangelho, por exemplo, quando em Eclesiastes se diz que a felicidade não é desse mundo, e muitas pessoas então tiveram uma concepção negativa da felicidade, de que aqui nós estaríamos apenas para vivermos os desafios, meramente problemas, viveríamos num oceano de lágrimas, no planeta Terra, e portanto a felicidade não estaria para nós nesse momento, mas a felicidade, ela seria um prêmio na vida futura, na vida espiritual, enfim. Na verdade, o Evangelho não traz uma mensagem tão negativa nesse sentido. O Evangelho traz uma mensagem de vida, de esperança, e nos mostra, como Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, nós compreendemos esse mundo, não o mundo externo, o mundo material, nós compreendemos por esse mundo o mundo interno, o mundo que é o espaço dos sentimentos, que é o espaço interior, onde nós edificamos os valores que vão nortear o nosso comportamento. Então, a felicidade não é do mundo externo, a felicidade não está fora, a felicidade está dentro da criatura, faz parte do mundo interior. Então, sob esse aspecto, sim, a felicidade é possível na Terra. A felicidade é relativa, porque vivemos no mundo da relatividade. E porque é relativo, a cada instante se altera. Então, dentro desta relatividade da vida na Terra, é possível, sim, acreditamos nós, com base em todos os ensinamentos que os Espíritos nos dizem, de que a felicidade seja possível hoje. É uma opção, a partir de um comportamento a ser adotado, voltado para a prática e o exercício permanente da lei do amor, como nos diz o Evangelho. A partir daí, os efeitos disto serão, evidentemente, efeitos de grande positividade, de um estado de consciência tranquila, de um coração pacificado.
e de uma harmonia interior realmente que nos aproxima daquela concepção que fazemos de felicidade. O nosso livro anterior, Filosofia da Convivência, ele tinha por objetivo fazer uma análise da convivência humana de uma forma geral à luz do Espiritismo, trazendo elementos da filosofia para nortear as nossas reflexões. O último capítulo do livro Filosofia da Convivência é chamado Filosofia da Felicidade. Nesse capítulo nós iniciamos algumas reflexões buscando elementos da filosofia, de como, sobretudo, a filosofia grega entendeu em diversos momentos o que seria felicidade, e a partir daí trouxemos para compartilhar dessa reflexão, para dialogar com esses pensamentos filosóficos, trouxemos a contribuição da doutrina espírita. Fizemos um diálogo, tentamos estabelecer um diálogo entre filosofia grega e espiritismo, porque entendíamos naquele momento, como nos falava o Evangelho, de que os Platão e Sócrates são, como asseverou Kardec, os precursores do Espiritismo. Então nada mais justo nós trazermos o pensamento de Platão e de Sócrates sobre a felicidade para buscarmos então dialogar com o Espiritismo. O segundo livro, Desafio da Felicidade, é uma continuação desse capítulo 12 do livro Filosofia da Convivência. É uma extensão, é um aprofundamento, é uma busca de nós ampliarmos os leques de reflexão a respeito desta temática essencial que tem tanto inquietado o ser humano numa busca histórica ao longo do tempo, evidentemente, e a partir daí nós podemos observar outras e analisar outras reflexões, fazermos algumas reflexões, analisar outros aspectos culturais, trazendo sempre a contribuição do Espiritismo e buscando exatamente fazermos esse diálogo entre filosofia, entre espiritismo, entre psicologia, tanto quanto possível. E evidentemente que esse livro, assim como o primeiro, Filosofia da Convivência, o livro Desafio da Felicidade, ele não está direcionado, quando nós o escrevemos, nós não nos preocupamos necessariamente em direcioná-lo para um público espírita, mas justamente para um público amplo, que pudesse se abastecer de uma mensagem otimista, positiva, e que nela estivesse inserida a contribuição extraordinária da doutrina espírita. Bom, então é aqui uma pequena ressalva do nosso amigo Jerry. Eu tenho a sorte porque ele mora a alguns quilômetros de mim, numa outra cidadezinha, mas de carro leva 2 horas. Ele é presidente de uma casa espírita em Osório. Então, realmente ele é bem conceituado na Federação Espírita também. E essas obras dele, pelo que eu já pude observar, que eu agradeço, assim, que quando eu conheci a obra dele aconteceu na Casa Espírita. E eu sei que nada é por acaso na nossa vida. Não existe por acaso, existe uma programação, né? Que determinados fatos têm que acontecer porque é necessário. E quando eu conheci essa obra dele, eu ganhei de presente, quando eu assumi a casa, como presidente da casa, um outro presidente de uma outra casa foi nos visitar. E toda mudança na direção mexe com os valores de muitas pessoas. Por quê? Pessoas que já estão acomodadas com algumas coisas, pessoas que apego, né? E sempre quando muda a direção, muda alguma coisa assim, a forma de, né? Por mais que tu procura manter, mas tu quer inovar, tu quer trazer estudo, quer trazer outras coisas dentro, né, da doutrina. Mexe, tu muda todo o quadro da direção, né? Tu monta a tua equipe, até o grupo da espiritualidade, por incrível que pareça, também é mudado. Então, quando sai aquela direção,
tem a direção da espiritualidade, eles também se retiram para entrar uma nova equipe para coordenar aquele grupo. É assim que funciona. Então vocês imaginam que esse livro aconteceu na Casa Espírita, veio parar nas minhas mãos, porque nós estávamos realmente passando por uma grande turbulência na casa. Mas a turbulência mesmo, daquelas assim de sair faísca. Então vocês imaginam a Rô assumindo uma casa que não sabia nem por onde começar. É que nem tu pega uma casa suja e tu não sabe, tu começa a limpar pelo forro, pelas paredes, pela janela, não sabe, tu fica ali. E esse livro veio nos mostrar como nós deveríamos proceder. Eu chorei muito quando eu li o livro, porque eu disse assim, isso aqui é a nossa história, a história da nossa casa. Como que ele sabia que nós estávamos passando por isso? Então, como que os amigos, eles sempre vão nos ajudar, de todas as formas. Vai lá, intui alguém de uma outra casa, né? Aquela casa sente uma vontade, aquele pessoal sente uma vontade de ir lá nos visitar e nos presentear com algo, e nos levou aquele livro. E uma outra casa me presenteou com DVD, né? A peça teatral aconteceu na Casa Espírita. Então vocês veem como foi muito bem trabalhado pelos bons amigos para que a gente pudesse saber lidar com o que nós estávamos assumindo, como nós deveríamos lidar, como mostrar para as pessoas o que é um compromisso com a doutrina espírita, o que é o respeito, o que é o amor. Eu falo tanto aqui para nós na sala da Unidos, que enquanto existir milindres, nós vamos ser pessoas amargas. Por quê? A gente fica inculcando coisinha na nossa cabeça. Eu já fui assim. Eu falo porque eu já fui assim. Então, se hoje, às vezes, a gente consegue já entender e compreender o nosso próximo, e a gente olha assim, puxa vida, o fulano vai se melindrar, né? Mas, às vezes, aquele processo dele é necessário para ele poder evoluir e crescer. Ele vai ter aos pouquinhos, mas a gente tem que amparar, ajudar, a gente não pode deixar de ajudar. E aí, quando estudamos esse livro, e eu vinha trazer esse livro aqui para Unidos, e depois entramos com a convivência na Casa Espírita, e aí eu disse assim, puxa vida, como eu gostaria de ter uma sequência do livro Aconteceu na Casa Espírita. E aí eu fui dar uma palestra numa outra cidade, chego nessa Casa Espírita, veio a diretora, conversa vai, conversa vem, e ela disse assim, nossa, a gente está estudando aqui na casa, o livro Aconteceu na Casa Espírita, olha o assunto. E eu disse, que interessante, eu estou acabando esse livro na internet, dando esse estudo. Como eu gostaria de ter uma sequência, continuar dentro desse livro, alguma coisa dele. Aí ela disse, não seja por isso, vem cá que eu vou te mostrar o livro que tu pode estudar. Me levou na livraria e me mostrou o livro A Convivência na Casa Espírita. Eu não conhecia. Quando eu olhei para aquele livro, eu disse, obrigada, amigos da espiritualidade. Olhei e ouvi assim, pode comprar, que é esse que tu vai estudar. Primeiramente era eu que tinha que estudar. Eu vi que era eu, não era o grupo. Muito mais a Rô do que o grupo. Então, se eu trouxe para o grupo, é porque é uma forma de eu expandir e poder praticar junto com vocês. E aí foi indo, aí eu fui atrás das outras obras, entrei na internet, liguei pro Jerry e fui indo, descobri outras obras dele, e eu vejo assim que tudo existe uma programação na nossa vida. Hoje eu posso dizer que tudo que ele diz aqui nesse livro sobre o desafio da felicidade, muitas vezes a nossa irmã Frater aqui, com o trabalho dela maravilhoso de autoajuda, ela fala sempre o que podemos fazer para nos tornarmos pessoas felizes. Esse é o intuito da Unidos. A Unidos, ela quando foi criada há 8 anos atrás, a minha meta era poder, porque como eu adoro esse trabalho de autoajuda, quando eu comecei na Casa Espírita, eu comecei com um trabalho de fraterno,
trabalhando no fraterno. Então era aquilo assim que eu mais dominava, que eu mais gostava. Então quando eu criei a Sala Unidos, eu e a Luz, nosso intuito era trazer a doutrina espírita, mas aonde a gente poderia sempre trazer assuntos que aonde as pessoas pudessem se encontrar, se achar, se amar, se respeitar, entender o porquê daquele grupo de pessoas, às vezes não afins, e o que a gente pode fazer para se melhorar, como é que a gente pode fazer para criar resistência, criar perseverança dentro daquele grupo que eu não tenho simpatia. Até quando eu tenho que fazer parte desse grupo? E aí eu digo, existem outras salas que dominam muito bem as obras básicas, os estudos, como a sala do Zé, que é uma sala assim fantástica de manhã. Não tem pessoa no Pautalk que domine muito bem qualquer assunto do que o Zec. Então, eu sempre digo, por que eu vou me meter a fazer algo que eu não domino se tem outras pessoas que podem fazer? Eu tenho que fazer aquilo que eu me sinto bem, que eu gosto. Como o nosso grupo aqui se sente bem. E cada um de vocês aqui, as meninas, né, e tem o Márcio, que também faz parte dessa equipe, é responsável pelo crescimento da sala. É responsável pela harmonia da sala, é responsável pelo todo, pela energia, pelo carinho, pelo amor. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E eu só vou crescer nesse grupo se eu der autonomia, se eu der espaço para o grupo crescer. Então, que felicidade, que desafio da felicidade é essa? Há 1 ano, há 2 anos atrás, quando só a Rô dominava a sala Unidos pela Doutrina Espírita, algumas pessoas lembram, a Rô fazia a prece, a Rô fazia a vibração, a Rô fazia o estudo, era só a Rô. Um belo dia, eu aqui ouço a minha amiga espiritual dizer assim, bem cedinho, irmã, como que tu vai, como que o teu grupo vai crescer se tu não delega atividades para eles? E eu fiquei pensando, puxa vida, eu não posso cometer esse erro de novo. E eu comecei a pensar naquilo que a irmã falou, mas como que eu vou delegar atividades? Eu chamo a fulana, Rô, eu não tenho coragem. Rô, não. Rô, se tu não tá na sala, não tem sentido. Rô. Aí eu fui aos pouquinhos, lapidando, colocando, fazendo aos pouquinhos, e vai indo. E aí, hoje eu posso dizer para vocês que eu consegui achar essa felicidade dentro de mim com o grupo. Porque o grupo está crescendo. Está crescendo no sentido de responsabilidade, de compromisso para com todos aqueles que adentram na sala, que necessitam naquele horário estar aqui. Então, esse estudo que vamos iniciar hoje, esse desafio da felicidade, prioridade para a Rô, o grupo e a todos que querem fazer parte desse estudo. E a espiritualidade amiga diz, unidos pelo amor, sempre se vence. Sinta-se abraçado, Balque, Maximenes, Fernando, Manuela, Fraterna, Catinha, a Sol, a Loirinha, a Sil, a Dulce, Márcio, a Andréia. Assim, às vezes assim, eu estou tão empolgada falando aqui, e eu não tenho hábito, às vezes, de cumprimentar. Não é porque a Rô não quer. É que, às vezes, assim, eu estou tão focada naquilo que eu estou falando. É como se eu estivesse com o dedo na tomada. Eu até já expliquei esses dias aqui para o grupo. E é como se eu fujo daquele foco, às vezes, parece que depois eu não consigo me achar. Né? Tem pessoas que têm uma facilidade grande, né, de cumprimentar e continuar o assunto. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, depende muito do momento. Então hoje vamos iniciar. Vocês já ouviram o Jerry falando, num resuminho, né, do áudio, qual é o intuito dele,
das obras dele, né? O que ele quis dizer com essa felicidade, né? Que muitas vezes nós buscamos lá fora, em vários lugares, e nós não percebemos que essa felicidade Deus nos deu para cada um de nós, essa sementinha que está aqui, lá dentro de nós. Mas a gente não quer se dar o trabalho de ir lá, né, adubar essa sementinha, cuidar dela e deixar que com o tempo ela possa abrotar e vir a dar uma flor, né, uma árvore, vir dar frutos. Não é fácil os desafios, não é fácil a nossa caminhada, mas não é difícil para quando se tem perseverança, quando se tem disciplina, quando se tem amor em tudo que vamos fazer. Cada coisinha, cada palavrinha, cada imagem, cada inovação na nossa vida, eu vejo uma forma de felicidade. Eu sou feliz quando eu vejo que qualquer um de vocês chegou aqui e dizem, olha, consegui isso, uma conquista. É uma felicidade. Descobrir dentro da doutrina coisas maravilhosas que me fez eu ver com olhos diferentes. É uma felicidade. Então vamos ver o que o Jerry nos fala aqui no primeiro capítulo dele aqui, tá? Vamos ver. Não seria no primeiro capítulo, seria um resuminho aqui da felicidade em si, tá? Ele nos diz que é um tema essencial. Então, no amplo universo das divindades que permearam a cultura religiosa no mundo romano, situava-se uma deusa, representada na figura de uma mulher corpulenta, conduzindo em suas mãos simbolicamente a saúde e a prosperidade. Essa divindade era cultuada pelos antigos romanos pelo nome de Felicitas, ou simplesmente Felicidade. Nas escolas filosóficas da Grécia Antiga, o hedonismo entendia que a felicidade estava na posse dos bens externos e no prazer vinculado às conquistas materiais. Buscou explicações para a norma do bem viver nas satisfações da carne e do ventre. Tema central na filosofia de Aristóteles, a felicidade foi também tema recorrente no cenário literário e político no século XVIII. Soren inaugura a ideia de modernidade através da análise das angústias existenciais, enquanto Schopenhauer atribuiu à felicidade um caráter de negatividade. Outros pensadores, ao longo da história, imaginavam a existência de ilhas da felicidade. Quando eu estava estudando aqui, me veio assim nitidamente algo. Eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram que tinha um programa na TV que se chamava Ilha da Fantasia? Quem assistiu esse programa há muitos anos? Lembra? Pois é, lembra? Eu adorava esse filme, porque a gente fugia da realidade daqui do mundo atual. Chegava aquele programa assim, nossa, chegava naquela ilha com aquele arte, aquelas coisas lindas. Só tinha coisas lindas, maravilhosas, só coisa maravilhosa. Então, eu entendo aqui, né, que quando o Jerry fala Ilhas da Felicidade, quantos de nós aqui, né? Isso, Tatu, isso mesmo. O anão, né? Lembra? Então, quantos de nós imaginamos essa ilha da felicidade, essa ilha de fantasia, que não tem problema, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é isso, tudo é aquilo, né? Então, lugares isolados do sofrimento do mundo. E é bem assim, era aquele filme, né, aquele seriado Ilha da Fantasia. Era isolado de tudo, lá não tinha problema, tudo era lindo, maravilhoso. Então, onde as pessoas não sentissem medo ou desejo, mas somente contentamento. Então, Robinson Crusoe pode ser visto como uma metáfora do homem
que construiu o seu mundo particular. Quantas pessoas constroem o seu mundo particular dentro de si? Quantas se isolam, né? Às vezes ficam ali anos, entram numa depressão profunda porque não conseguem vencer barreiras, né? Acredito que não vieram para esse mundo só para sofrer, né? Que a felicidade ela tem que existir, e esquecem de lapidar dentro de si a verdadeira felicidade, porque nós vamos, hoje eu sou feliz, mas Deus não nos prometeu que amanhã eu vou ser feliz, porque cada dia é uma conquista. Eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje eu estou bem do meu físico, graças a Deus, mas amanhã eu não sei se eu vou acordar com dor. Será que eu vou estar feliz? Porque ninguém, né, é feliz com dor. Não é verdade? Então a gente tem que pensar que hoje eu sou feliz. Mas esquecemos primeiro o material e vamos cuidar essa felicidade espiritual. Então, continuando aqui, o Jerry diz que a utopia das ilhas da felicidade é uma modalidade em se perceber um lugar, seja nesse ou em outro mundo. Destinado à felicidade, isso tudo parece indicar uma tendência humana de fugir da realidade. O mundo está cheio de náufragos. Bom, quem assistiu o filme O Náufragos? Muita gente que assistiu. Vocês lembram bem da história do filme? Pois é. Quanto tempo ele ficou isolado naquela ilha? Anos. E quem era o amigo dele? Não era a bola que ele fez lá um rosto, que ele conversava? Quantos desafios que ele passou, gente! Quando eu vi esse filme, para mim foi uma lição de vida, porque ali eu pude ver tanta coisa que nós, às vezes, não valorizamos. Não valorizamos ali um copo com água. A gente não valoriza muitas coisas. Como eu disse para minha irmã ontem, quando ela veio aqui me visitar, eu disse assim, eu me lembro quando eu estive hospitalizada, que eu estava naquela cama, que eu fiquei muito tempo no hospital, eu dizia assim, bem assim, ó, eu daria tudo para estar num ônibus bem lotado, com gente fedorenta, tudo que é gente, tipo de gente, eu não ia me importar, porque eu reclamava muito disso. Nossa, vou ter que ir pro banco pegar umas lotadas com as pessoas que não tomam banho. Então foi preciso estar numa cama para ver o quanto aquilo ali é importante. São momentos que passam na nossa vida, mas que a gente não pode desprezar. E assim somos nós. Às vezes precisamos estar numa ilha perdida, deserto. Não precisamos nem estar sozinhos, porque às vezes a gente pode estar no meio de muita gente e nos sentimos solitários. Nos sentimos abandonados. Por quê? Não permitimos, né, que outras pessoas nos ajudem dentro do nosso interior e nos mostrem saída. Nos mostrem o quanto a gente pode se melhorar. Então, às vezes, o percalço, né, a resignação, ela é tão forte que vem de uma forma tão bruta para que a gente possa acordar. Né? Como o náufrago, ele ficou anos e anos lá naquela ilha, só ele e o mundo dele ali, e ele teve que se adaptar. Uma pessoa que era bem sucedida na vida, ele teve que se adaptar a viver daquela forma, até arrancar o dente com aquele patins que era de gelo, que ele teve que arrancar o dente com aquilo, para vocês verem como ele teve o equilíbrio para superar a dor, arrancar um dente com aquela lâmina de patins. O quanto ele cresceu. O Balk fala também, né, do Bambam, que para ele não entrar em depressão, em pirar, ele acabou criando um amigo que era a vassoura, e ali ele chorava, abraçava, beijava, tanto é que ele carregou a vassoura, né, por anos e anos depois que acabou, depois que ele saiu do BBB, ele usava aquela vassoura, né, ainda tinha ela na casa dele como o amuleto dele, né, o melhor amigo. Então muitas vezes nós criamos isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, até dentro da casa espírita. Nós criamos um fictício, alguma coisa que vai nos dar força, mas a gente não pode viver só assim. A gente tem que criar uma fortaleza, né, dentro de nós,
para que a gente possa vencer e não termos esses apegos, né? Porque os apegos nos faz sofrer. Como diz lá uma entidade que eu escutei esses tempos na internet, que hoje eu posso dizer assim que tenho o maior respeito, essa irmã que faz parte de uma outra religião, né, que é a Maria Conga, e eu escutei um áudio dela assim, e fui entender que cada um está num patamar de evolução, cada um com a sua crença, cada um com a sua evolução, mas ela, uma velha, né, Maria Conga é uma irmã lá de muitos anos, era uma pretinha, de uma sabedoria milenar. E ela nos disse assim, que muitas vezes nós nos aprisionamos num porão interno nosso, nos acorrentamos com cadeado e jogamos a chave fora. E ali ficamos anos e anos sofrendo, nos torturando, não permitindo que a felicidade possa reinar dentro de nós. Então muitas vezes nós ficamos anos sofrendo, não por culpa dos outros, mas por nós mesmos, né? Porque nós não temos a coragem de nos libertar. Como diz o Balk lá em cima, temos que ter coragem de nos libertar. O primeiro passo é difícil, porque é como se aquilo não chegasse nunca, como se aquele passo fosse pesado, aquele corpo pesa, mas nós temos que tentar. Por isso nós procuramos sempre trazer estudos aonde nos abre esse leque, que nós temos ele fechado no nosso subconsciente. E às vezes por preguiça, né? Como disse o nosso irmão Márcio, quantas pessoas às vezes vão na casa espírita ou entram na sala só para receber um passe, uma água fluidificada, e tá bom para ela, não quer mais nada, ela não quer crescer, tá bom aquilo ali, porque é o medo da mudança. Porque assim como essas pessoas que vão em busca do passe, de uma palestra, de uma água fluidificada, assim tem os trabalhadores dentro da casa espírita que se acomodam. Não querem, só querem fazer feijãozinho com arroz. Aí alguém vai lá, brilha mais do que ele, aquele brilho vai incomodar ele. E assim sucessivamente. Então, jamais alguém vai apagar a nossa estrela, o nosso brilho, se a gente permitir. O Balk diz, o uso constante da gratidão nos leva a conhecer a felicidade. Quando somos gratos realmente por tudo que já passamos ou por tudo que estamos passando, quando a gente passa a entender realmente o porquê dos acontecimentos, a gente passa a sentir essa felicidade que o Balk fala. A gente passa a ter a leveza na alma. A Catinha diz, nada de se penalizar. Aprenda. Deus te mostra o caminho da evolução espiritual, mas a gente tem que querer achar esse caminho. Por mais que eu chegue, alguém nos dê a mão, né? Vamos lá, Sil. Vamos lá, loirinha. Vamos hoje assistir uma palestra. Vamos lá fazer um fraterno, né? Aí a loirinha diz assim, não, hoje eu não tô afim. Ah, não, hoje eu tô muito cansada. Então, as pessoas têm que querer. E um dia a gente acorda, assim como eu acordei, né? Lá no início, quando eu comecei na doutrina, há 20 anos atrás, eu dizia assim, por que eu não conhecia a doutrina antes? Porque se eu tivesse conhecido, talvez eu não estaria dentro da doutrina hoje. Eu não teria levado a sério. Então o Jerry fala que a felicidade tem sido um tema fundamental em toda a história do pensamento humano. É objeto de estudo, entre outros, da filosofia, da psicologia, das religiões e da medicina, conforme, né, o Robert fala que a felicidade é o valor privilegiado, porque a realidade ela é o objeto e a significação de todos os outros valores, quando estes são afirmativos da existência. Vivemos num mundo em constante crise de seus paradigmas afirmativos, onde a violência atinge níveis elevados, gerando uma intranquilidade crescente, onde os dramas humanos se multiplicam na convivência familiar.
os quadros de ansiedade, insatisfação e estresse. O advento da tecnologia ensejou ao ser humano a possibilidade de mais conforto, mas não necessariamente de felicidade. A falta de um sentido mais profundo para o fenômeno da vida tem contribuído para alargar os horizontes do vazio existencial, gerador de angústias e medos. Se a ideia da felicidade é intrínseca no espírito imortal, como poderemos compatibilizar as crises e os dramas humanos com esse histórico desejo? No alvorecer do terceiro milênio, muito embora as adversidades, não desistimos da felicidade. Para alguns estudiosos do comportamento humano, isso se deve a fatores fisiológicos como a produção pelo organismo de certas substâncias, a exemplo da dopamina. O neuropeptídeo, que seria, entre outros, o responsável pela felicidade. Analisando o tema sobre vários aspectos, sem termos, no entanto, a pretensão de nos fixar em receitas, né? Então aqui a gente não vai dar receitas. E quando nós reencarnamos, nós não trazemos no bolso uma receita de como que é essa felicidade. Seria muito fácil, né? Que sentido teria de estarmos aqui e vir com uma receitinha pronta no bolso? Então, ou coisa do gênero, trouxemos para o centro desse estudo a valiosa contribuição do conhecimento espírita. O propósito desse livro é situar a questão da felicidade numa análise mais profunda da vida, vinculando ao despertar do seu ou do eu interior. O Espiritismo, com todo o seu arcabouço de conhecimento filosófico, científico e religioso, possui todas as condições para nos conduzir de forma segura à compreensão da felicidade, como parte das conquistas evolutivas do espírito humano. Mas do trabalho, pois toda conquista exige esforço, dedicação e perseverança, do modo que surgem os resultados almejados. E o Balk nos diz: leiam o livro Gratidão, de Joana de Ângeles, que é maravilhoso. Eu vou dar uma olhada nesse livro, Balk. Felicidade é o uso das várias virtudes que Deus nos colocou no íntimo. Trazemos sementes das virtudes, temos que fazer germinar todos os dias. E aí a Catinha diz: somos espíritos encarnados. Precisa dizer mais? Pois é. Nosso capítulo 1 fala sobre o desconforto humano. É o que nós vamos falar na outra segunda-feira, tá? Então, só para complementar aqui, que Joana de Ângeles está em toda parte. Eu vi nesse livro. Ela nos diz que o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre esse espaço aqui que ela está nos falando, que é o desconforto humano. E Jerry fala sobre a erosão dos valores, né? Então, aqui nesse capítulo, nós vamos falar também sobre os conflitos. Passa rápido, né? Pois é. Então, gente, meus amados, meus amigos, meus colegas, companheiros, é com muita alegria que a gente vai dar início, né, com esse livro. E como base, o livro de Carlos Barcelli, que é A Luz do Evangelho, que a gente abre os estudos com esse livro, Luz do Evangelho, faz uma colocação e depois nós vamos entrar com esse livro, vamos continuar o estudo com ele. Eu acredito que em janeiro talvez a gente já esteja encerrando esse livro, porque ele é pequeno. Às vezes a gente não pode dizer, né, quanto tempo vai levar, porque cada estudo a gente tem uma forma, uma colocação, né? A gente se empolga, quando vê tá entrando mais, né, falando muito mais. E também eu quero colocar para vocês assim que a nossa sala tá, graças a Deus, está crescendo
unidos, né? Nós estamos assim com uma equipe bem fortalecida aqui na sala, com estudo, e agora nós temos às 15 horas, às quintas-feiras, nós temos o Evangelho no Lar aqui às 16 horas, que foi feita uma escala. Cada quinta-feira vai ser uma trabalhadora da sala que vai nos trazer um capítulo, uma sequência, feita uma sequência do livro do Evangelho. Então cada um vai fazer a sua forma, né, do Evangelho aqui na sala. Segunda-feira nós estamos aqui com esse livro que iniciamos hoje, o Desafio da Felicidade. Terça-feira nós temos o Carlos e a Fráter. O Carlos está dando o estudo do livro Sexo e Destino. Ele está no capítulo 14 ou 15, me parece. E a Fráter traz... Que bom, Balk. Que bom, esteja conosco. A gente está precisando aí, às quintas-feiras, de pessoas que possam nos ajudar também aí com o Evangelho no Lar. Quem sabe tu vai poder fazer parte e nos ajudar. E às terças-feiras tem a Fráter. Então, a Fráter está assim, precisando muito nesse momento do nosso apoio, né? Vibração, porque ela está com o esposo assim, fazendo alguns exames. Então, nós vamos estar com o dia dela vago. Eu vou ter que preencher com alguém que traga algum assunto, um tema, de repente o Márcio, ou alguém que queira. Nessa terça-feira, tu não vai poder, né, Fráter, amanhã, né, dar o estudo, né? É isso, amiga? Ah, pode? Ah, que bom. Então tá. Então depois tu coloca pra mim, no meu PVT, qual vai ser o tema, ou se tu puder colocar aí na área de texto, fico feliz que eu já faço o banner, tá? E também quero comunicar a vocês que a gente está muito feliz, viu? Felicidade. Bom, a Rô é assim, se a Rô fizer uma foto, uma montagem de foto e sai como ela quer, eu já fico feliz. Eu sou assim, até um pirulito já me deixa feliz. Então, assim, nós temos agora lá no Face, eu tinha um grupo que estava parado, e eu fiquei pensando, tem tantas pessoas lá naquele grupo, eu não tenho postado nada, é tão feio, né? O pessoal ficar lá, não vi nenhuma postagem. Aí hoje, essa semana, agora uns 3 dias, me veio assim uma ideia. Por que não criar lá uma sala de oração, né? E eu criei, mudei o nome, que se chama agora sala de orações. Não é sala de orações, sala de preces, acho que é. Peraí, não decorei o nome ainda. Sala de oração Unidos pela Doutrina Espírita. Então essa sala lá, ela é só pra gente ir lá colocar o nome das pessoas, tá? A responsável pela página é a Sil e a Dulce, tá? Elas vão estar sempre lá monitorando, vão recolher os nomes de pessoas que se colocam lá, para trazer aqui nos dias que tem sala, para passar para as vibrações, tá? Lá então vai ser só para postar prece, vídeo de prece, mensagem de autoajuda, para que aquele grupo que está lá hoje, assim, ó, ontem entrou 100 pessoas novas no grupo. Fiquei muito feliz. Pessoas que já ficaram felizes, porque eu noto assim, as pessoas, elas são carentes, precisam dessa energia, desses fluidos, elas necessitam, às vezes naquele momento de sufoco, de depressão, né? Aí vai lá, que nem foram lá, que legal que tem esse grupo. Eu fiquei feliz porque eu vi assim que surtiu um efeito bem grande, né? Então esse grupo é de todos, não é da Rô, porque a Rô foi lá e montou como a sala, é todos vocês têm uma participação na minha vida. Em tudo que eu me proponho a fazer, eu faço pensando no grupo. Como eu disse no início da sala, vocês têm autonomia de estar aqui na sala, dá uma sequência, mesmo a Rô não estando, a sala não pode parar. E se eu morrer, a sala tem que continuar. Por isso que eu deleguei
nos grupos lá, eu tenho pessoas que eu nomeei como admin, que se um dia eu tiver ficar doente, não puder ficar, ou morrer, eu não sou eterna, vocês vão continuar. Vão ter que continuar esse meu trabalho. Não pode ficar parado. Alguém vai ter que chegar lá e continuar o trabalho, gente. É que nem a casa espírita. Muda a direção, a casa continua. Vai indo. E esse é o meu intuito, meus amados. Isso é felicidade, é plantar uma sementinha que a gente sabe que alguém vai continuar. Que coisa mais linda do mundo eu poder entrar no blog da Unidos e eu ver que quase 50 mil pessoas já entraram no blog da Unidos. Que presente maior do que esse? É sinal que o nosso grupo faz um bom trabalho, né? E olha que não foi fácil quando eu plantei essa sementinha. Ninguém quase entrava. Às vezes eu ia dizer, entrou uma pessoa só no blog, ficava triste. Aí foi indo. Assim também a Sala Unidos. 8 anos ela existe. E não foi fácil a gente continuar aqui todos esses anos. A gente teve muitos tropeços, muitos ajustes, muitas desavenças, muitas coisas. Mas tudo isso me fortaleceu, fez eu crescer e me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Não sou ainda nem 50% do que eu queria. Mas já faz a diferença muito na minha vida. Então, isso para mim é felicidade. Eu ter um grupo de pessoas que eu sei que eu posso contar, e outros que virão e vão permanecer, pessoas que nos acompanham aqui na sala, nos estudos, como eu disse. Nada é fácil na nossa vida, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode deixar que o negativo venha e nos coloque para baixo. Quantas vezes a gente aqui passou por aquele problema no pautal que a sala não funcionava, tudo caía, a gente dizia, que vontade de desistir. Não, vamos, eu acredito. E olha, tudo passa. Então, são os desafios que são colocados para que cada um de nós possa valorizar, né, cada situação na nossa vida. Tudo é importante. Até a unha que está encravada, ela é importante na nossa vida para a gente saber respeitar aquele dedo ali, saber cuidar dele. Tudo é importante. Tudo é importante. E que possamos sempre, meus amados, receber a todos, não importa raça, cor, religião, não importa. Cada um que adentra nos nossos grupos, cada um que adentra na nossa sala é respeitado. Para nós é uma felicidade. Para nós a importância não é quantidade, é qualidade daquilo que se faz, daquilo que se mostra, daquilo que a gente tem que ser igual aqui na sala. E no virtual a gente tem que ser igual sempre. Nós não podemos só valorizar aqueles que a gente ama, aqueles que estão, eu amo a fulana, eu amo. Não é só esses são mais fáceis. A gente tem que aprender a conviver com aqueles que a gente, às vezes entra alguém na nossa sala que a gente não tem afinidade, aí que a gente tem que ser educada. Vou deixar assim a Frater falar. Então agora eu não vou subir mais, tá? Quero agradecer, sim, muito obrigada todos vocês por cada vibração que eu recebo, né, porque a gente sente, por tudo e por todos, e que a gente possa estar aqui, faça sol, faça chuva, pode pautar o que está caindo, fechando, que a gente persevere. A gente precisa, porque só assim a gente vai se fortalecer, só assim a gente vai descobrir essa felicidade dentro de nós. Beijo no coração de vocês. Eu desejo muita paz e muita luz nesse novo estudo que vamos iniciar, né, com esse amigo maravilhoso que é o Jerry de Almeida. Descendo. Olá, boa tarde a todos. Depois desse estudo maravilhoso, onde tivemos aqui nessa salinha tão iluminada, com nossos amigos encarnados, com os nossos amigos desencarnados também que vieram participar conosco.
Então, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo também ao autor desse livro maravilhoso, José Roberto Almeida, que ele possa também receber essas vibrações aqui na sala, porque graças a ele também a gente está tendo essa oportunidade de estudar mais um livro de sua autoria. Então, sendo assim, vamos elevar nosso pensamento e vamos vibrar para todos que estão precisando, envolvendo, em especial hoje, nosso irmão Luiz Adão, marido da nossa querida amiga fraterna. Senhor Jesus, mestre amado querido, que essas vibrações possam chegar a todo o nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, de paz, de carinho, de luz, de saúde, de fraternidade, de amizade sincera. Que essa luz possa estender nesse momento a casa da nossa amiga Silvia, fraterna, envolvendo ela, o marido, trazendo bastante tranquilidade a esse lar, bastante esperança, deixando a ela um carinho especial no dia de hoje, um colo amigo, um abraço fraterno, envolvendo esse casal em muito carinho, em muita paz, em muito amor, que eles estão precisando nesse momento. Envolve, Pai, todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, todos que estão nos presídios, todos que estão internados devido a essas drogas, maus séculos. Envolve também todos que estão doentes em suas casas, os que estão sofrendo por depressão, os que estão sem emprego, passando necessidade. Envolve a cidade de Mariana, Minas Gerais, está passando por essa dificuldade devido aos acontecimentos. Envolve todo o nosso planeta, todo ele seja um trecho de luz. Envolve todos que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão maravilhoso. Envolve todos os médicos também, os enfermeiros, que eles possam cuidar de seus doentes com amor, com carinho. Os médicos que sejam mais caridosos, que olhem bem o que anda acontecendo com nossos amigos, essa humanidade que anda triste por falta de médicos, falta de atenção, a saúde está precária. Então, Pai, que todos sejam envolvidos. Envolve todas as crianças, em especial as crianças que estão passando fome, frio, muitas das vezes sem estudo, pedindo esmola aos nossos filhos. Envolve todos que desencarnaram no dia de hoje, envolve também todos que desencarnaram no dia de hoje. E sendo assim, Pai, um trecho de luz envolve todos nós aqui dessa salinha, e nossos amigos também, que não puderam estar conosco nessa tarde, mas que com certeza estão conosco em sintonia. Envolve todos os desencarnados também, que eles possam receber esse carinho, o amor do Pai. Envolve todos os nossos familiares, todos os nossos amigos reais e virtuais, e que possamos estar sempre unidos nesse mesmo ideal. E sendo assim, Jesus, que a sua espiritualidade amiga venha fluidificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossas garrafas, até mesmo em nossos rios. Trazemos o laboratório divino, esse remédio que aqui na Terra não temos, que esses fluidos possam chegar em nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a,
que conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, ao tomarmos dessa água com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estudo desse novo livro que se inicia, pelas diversões, pelas provas, nossas águas, e que possamos estar aqui sempre unidos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Sil. Vamos agora dar o fechamento na nossa tarde com a prece final que o Márcio fará por nós. E logo após a gente colocar uma música para que possamos ir nos despedindo, ok? Um grande Bom, meus amigos, boa tarde de novo, que a paz de Deus esteja conosco. Eu gostaria de passar para vocês uma prece de gratidão, que é de autoria da irmã Amélia Rodrigues, né? Parece propício para o momento de hoje. E ela diz o seguinte: muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza dos meus olhos, vem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos que eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu olho a ti e imploro comisseração, pois eu sei que depois dessa vida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e a lágrima que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. Melodias imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e consola. Pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mundos que eu te quero rodar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias e cirurgias, de sinfonia, de psicografia, mas que uma noite fria cuida e lava a louça na pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados e aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso o teu lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Amor de mãe, amor de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja na presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um gesto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para chorar, ou alguém para desabafar, eu não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei,
porque eu tenho a Ti. Então, muito obrigado porque nasci, pelo Teu amor, Teu sacrifício, Tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.